Nunes, Jovem Pan. Olá, muito boa noite para você, seja bem-vindo, 18 horas em São Paulo, já estamos no ar, começou mais uma edição de Os Pingos nos Is, você vai nos ouvindo ou nos assistindo, estamos no ar, no rádio também, no Panflix, o aplicativo da Jovem Pan. Vamos nessa, hoje é quinta-feira, dia 3 de setembro de 2020, eu sou Vitor Brown e comigo estarão aqui Augusto Nunes, José Maria Trindade e Guilherme Fiuza. O governo envia ao Congresso o texto da reforma administrativa. Deputada Carla Zambelli acionará o MP contra o governador comunista Flávio Dino, que gastou quase R$ 1.300.000 em assinaturas da Carta Capital. E a Lava Jato em São Paulo tem uma debandada. Isso e muito mais em Os Pingos nos Is. O programa de hoje está só começando e você participa gravando vídeos e mandando para cá. Nosso WhatsApp é o 11 931 17 0620. Dê a sua opinião, dê seu recado, vá comentando com a gente as notícias. O número é o 11 931 17 0620. Seja bem-vindo, começando Os Pingos nos Is. Opinião. Hora de colocar os pingos nos is. E o governo oficializou hoje o envio da reforma administrativa para o Congresso. O texto propõe uma série de mudanças nas regras do funcionalismo público, incluindo o fim da aposentadoria compulsória de servidores como modalidade de punição. Outras mudanças apresentadas são a vedação de promoções ou progressões na carreira exclusivamente por tempo de serviço e a proibição de mais de 30 dias de férias por ano. O texto também propõe a vedação à redução de jornada sem redução da remuneração. As mudanças valerão apenas para os futuros servidores do Poder Executivo Federal, não afetando os atuais servidores nem os profissionais do Legislativo e do Judiciário. A reforma administrativa ainda precisa ser analisada e aprovada pela Câmara e pelo Senado para virar lei. Como se trata de uma proposta de emenda à Constituição, precisa ser aprovada por 2/3 de cada casa em 2 turnos de votação. E você, Fiuza, o que achou do texto? Eu acho que a gente sabe o princípio central da reforma, que é uma transformação profunda no Estado brasileiro, que é a quebra ou a relativização, em certos casos, da estabilidade no emprego. O princípio da estabilidade ele surgiu de uma intenção virtuosa, né? Ele chegou justamente para que o funcionário público, o servidor público, não fosse suscetível a mudanças de governo e não se transformasse, então, em alguém que precisasse prestar contas particulares a determinados líderes políticos, né? Então, como disse o Zé, não dá para demonizar as categorias de funcionalismo por conta de determinadas vantagens que elas têm, porque a origem disso é virtuosa. No entanto, infelizmente, ao longo do tempo, isso foi se transformando justamente na direção contrária da intenção do legislador, que era proteger o bom serviço público. E aí foi virando justamente, em muitos casos, não em todos, evidente, os famosos cabides, né? E aí, com a sucessão de regras em causa própria, em diversos casos em desacordo com o que vivem as outras categorias que trabalham no setor privado, né? Virou, de fato, funcionalismo público, não todo, evidentemente, mas tem várias ilhas de privilégios. A questão da estabilidade, a quebra da estabilidade, é uma mudança muito ousada, né? E muito importante, não só em termos fiscais, né? Porque você ter uma máquina mais enxuta, você precisa poder dispensar funcionários quando os critérios mostrarem que isso é necessário, que eles são ineficazes para o bom funcionamento. Agora, você também pode cobrar mais empenho, né? A questão da formação do funcionário, a questão até da aceitação do funcionário como contratação permanente, ela passará, pelo novo projeto, por um período, digamos, de afirmação, um período de teste dentro do funcionalismo. E depois, principalmente,
você vai ter a possibilidade de cobrar com muito mais rigor a entrega, o resultado, colocar as metas e fazer com que o servidor público esteja mais comprometido com essas metas de funcionamento. É uma completa transformação que precisa ser feita com cuidado, porque também não pode virar para o outro lado, né? Quer dizer, a máquina pública não pode virar também alvo de jogatina política pela falta da estabilidade. Então, Vitor, é tudo muito sensível, a afinação desse projeto, a discussão desse projeto no parlamento e com a sociedade não é fácil. E a gente vem exatamente da experiência da reforma da Previdência. Uma reforma muito difícil, provavelmente mais difícil do que essa, né, em termos de enfrentamento de interesses cartoriais e em termos de aprovação pela opinião pública. No entanto, ela foi bem sucedida, foi feita uma boa reforma e ela começou exatamente assim como o projeto da reforma administrativa foi recebido aí no que foi entregue por alguns agentes aí da sociedade que são mais debatedores do que propriamente agentes de construção, que já receberam dizendo que a reforma não é boa, que é fraca, que é desidratada. Procurem no Google, são exatamente os mesmos termos relativos usados, né, por esses plantonistas da crise, por essas caçandras que não gostam de nada e desprezam, na verdade, nesse momento, uma iniciativa que é uma iniciativa revolucionária, praticamente, em termos do que é o serviço público no Brasil hoje. Mexer com a estabilidade é praticamente uma revolução. Agora é hora de conversar e o ambiente no Congresso, especialmente pelas lideranças, como as lideranças já demonstraram, é positivo para um bom entendimento. Bom, virando a página, um outro assunto aqui. 7 procuradores da Força Tarefa da Lava Jato em São Paulo apresentaram na noite da quarta-feira um pedido de demissão coletiva ao Procurador-Geral da República, Augusto Aras. A decisão ocorreu um dia depois de o ex-coordenador Deltan Dallagnol sair da operação. Conforme o documento, a equipe deixará os trabalhos no fim deste mês e argumenta incompatibilidades insolúveis com a atuação da procuradora natural dos feitos da requerida força-tarefa, doutora Viviane de Oliveira Martinez, que assumiu as atividades do grupo em São Paulo em março. Em um outro documento enviado ao Conselho Superior do Ministério Público, os mesmos signatários garantem que Martinez retirou parte da estrutura de servidores que existia à época de sua antecessora. Além disso, não teve nenhuma iniciativa no sentido de chamar reuniões para compreender as linhas de investigação que vinham sendo conduzidas, segundo os procuradores. Apesar das queixas, os signatários se colocaram à disposição da PGR de modo a garantir um período de transição e para adotarem providências finais à parte dos casos que vinham sendo conduzidos pela equipe em São Paulo. Começo essa com você, Fiuza. Queria ouvi-la a respeito dessa saída de 7 procuradores do grupo de trabalho da Lava Jato aqui de São Paulo. Fiuza. A saída do Deltan Dallagnol, que é um dos grandes símbolos, né, talvez o maior dentro do Ministério Público, ela certamente vai provocar ajustes aí, né, nas equipes. Nós vimos ontem, né, Vitor, aqui nos Pingos, o cuidado, né, a prudência do novo chefe da Força Tarefa, o procurador Alessandro Oliveira, altamente diplomático, né, assim, procuramos inclusive puxar algumas informações mais objetivas sobre novas linhas da força-tarefa, ele muito cuidadoso, né, assim, como se diz no jornalismo, difícil de extrair ali a notícia, o lead, né, a notícia principal. E eu acho isso bom, apesar de para nós ser um certo anticlímax, mas é alguém que, pelo menos na postura, vai tentar fazer o que é a principal joia dessa força-tarefa, que é trabalhar em silêncio, né? O Deltan é parte desse modus operandi, né? Silencioso e eficaz, junto com o Sérgio Moro, mas o Deltan, a partir de um determinado momento, ele achou que era importante trazer afirmações políticas, chamar a atenção da sociedade para alguns pontos, como aquele famoso 10 medidas contra a corrupção, que eu acho que era uma iniciativa interessante, mas
também me pareceu superestimada, me pareceu um pouco politizada. Ele representava também uma ala do Ministério Público interessada em que as indenizações obtidas pela Lava Jato fossem revertidas a um fundo, ou seja, uma intenção de equipar financeiramente ali a força-tarefa com as ações das suas próprias investigações. Isso tudo era uma maneira de conduzir. Eu acho que nos últimos tempos a Lava Jato nunca parou de dar resultados, mas eu acho que nos últimos tempos ela esteve muito em debate, muito com essa questão de vai acabar, não vai acabar. Muitas vezes isso me pareceu falso, né, em relação aos andamentos das investigações que a gente sabe que estão por aí. E esse grupo da Força Tarefa de São Paulo, ele provavelmente não está afinado com a nova direção, né? E aí a gente precisa saber, porque tem um bastidor que não está totalmente esclarecido ainda, que é daquela diretriz que, a princípio, o Procurador-Geral tentou dar em relação ao Lava Jato, que ela sim parecia uma diretriz inibidora dos trabalhos da Força-Tarefa, querendo intervir em acervo de informações, acusando de falta de transparência, até de ameaça de chantagem, né? Aquilo eu acho que foi um divisor de águas. O Procurador-Geral Augusto Aras parece ter refluído, parece estar mais quieto em relação a isso. E agora o novo comando, o Procurador Alessandro Oliveira, que vai dar o tom, e a gente vai ver se essa debandada de São Paulo é problemática ou não para os trabalhos da Força Tarefa. E você que está aí nos assistindo, nos acompanhando pelas redes sociais, não deixe de apertar aí o botão do joinha, o botão do like, o botão do gostei, uma forma de você manifestar que está gostando aqui do programa. Deixe seu like por aí. Recebo de volta agora você que também está nos ouvindo pelo rádio, acompanhando aqui a edição desta quinta de Os Pingos nos Is. Seguimos juntos com mais uma informação para você. É o seguinte, procuradores da República terão de analisar as razões que levaram o governo do Maranhão a gastar quase R$1.300.000 em 2 contratos referentes a assinaturas da revista Carta Capital. Isso porque a deputada federal Carla Zambelli anunciou que encaminhará representação ao Ministério Público contra os atos realizados pela gestão do governador comunista Flávio Dino. Abro aspas. Representaremos no Ministério Público contra o comunista Flávio Dino, que contratou com R$1.300.000 de dinheiro público assinaturas da Carta Capital, revista de extrema esquerda que faz promoção pessoal do próprio governador. Esse ato de improbidade não pode ficar impune, foi o que postou a deputada Carla Zambelli. A representação citada por ela ocorre após a revelação feita aqui no programa de que a Secretaria de Educação do Maranhão assinou 2 contratos sem licitações com a Carta Capital, revista que tem entre seus apoiadores figuras como Gregório do Vivier e Guilherme Boulos. Com valores de R$600,5 mil e R$671,9 mil, os acordos previam 1.472 assinaturas da publicação e foram celebrados em abril de 2019 e agora em agosto de 2020. Entre um acerto e outro, Flávio Dino foi capa de uma edição da publicação, conforme nós destacamos aqui, e a publicação aí com a capa com Flávio Dino aparece aí na tela para você que está nos assistindo. Você, Fiuza? É uma boa iniciativa por esse aspecto, né? Evidentemente é um uso de dinheiro público suspeito, porque parece, né, propaganda. Os procuradores vão precisar demonstrar isso aí e não terão dificuldade em demonstrar isso. Agora, eu acho, Vitor, que serve também um caso como esse como pedagogia para o que acontece no jornalismo, não só no Brasil, né? Esse tipo de jornalismo que se apresenta como imprensa isenta e faz campanha, ele é muito ruim para a liberdade de expressão, né? Ele é muito ruim para o exercício do jornalismo. Ele induz o público a um certo mau humor, inclusive, em relação a muitos veículos tradicionais. A Carta Capital não se apresenta como um veículo lulista ou petista ou, enfim, né, apoiador de determinadas forças políticas, né? Ele se apresenta, a Carta Capital é uma revista jornalística, certo? Pelo menos assim ela se apresenta. Isso confunde o público, né?
Só que eu acho que a Carta Capital, evidentemente, que está nesses tipos de acerto político já há bastante tempo. Nós vimos aqui ontem, né, a matéria exclusiva aqui dos Pingos, o próprio ex-presidente, ex-presidiário Lula se referindo lá ao Mino Carta de uma maneira, né, ali como uma promiscuidade, né, vou pedir ao Mino para fazer isso, para fazer aquilo e tal. Isso não é bom, quer dizer, só isso não denotaria também a promiscuidade, mas a gente sabe que existe e o restante da imprensa precisa prestar atenção nisso, porque a gente tem visto grandes veículos, eu repito sempre aqui, né, o Brasil deve muito à imprensa, boa parte da sua história, boa parte da sua evolução, né, é devida à ação da grande imprensa, da chamada grande imprensa que está aí hoje, na minha opinião, muito intoxicada por certas diretrizes que eu acho que são mercadológicas, não são nem políticas, né, mas colocadas em campanha. Então, essa ideia, por exemplo, de você, né, você tem uma agenda no país, que inclusive antecede o presidente Bolsonaro, né, uma agenda de reconstrução depois da ruína do PT. Existe uma postura deliberada de boa parte da grande imprensa de bater em tudo que represente essa agenda, como se isso fosse uma oposição ao Bolsonaro. Existe imprensa de oposição, mas essa imprensa que eu estou me referindo não está fazendo oposição a um governo, oposição crítica, né? Está fazendo sabotagem automática. Então, a gente viu diversas questões que eu acho que complicam, né, a reputação dos veículos, como, por exemplo, ainda na posse do presidente, nós tivemos ali uma situação em que a primeira-dama fazia uma tradução em libras e a mão dela passa ali pela altura da testa. Sai uma foto dali com uma legenda que rodou o mundo dizendo que a primeira-dama, né, de um presidente que é militar estava batendo continência, prestando continência militar. Isso não é bom para a imprensa, né? Esse tipo de pegadinha faz com que o público tenha razão de começar a suspeitar daquela imprensa que ele acompanhou, né, aprendeu a acompanhar. E outros dados desse tipo, quer dizer, aí o presidente uma vez vai lá cumprimentar uma turma de alunos, aí grita Palmeiras, todo mundo, quase todo mundo corintiano, vai a ele, né? E uma menina diz que não, porque a menina era palmeirense. Aí essa cena, Vitor, você deve lembrar, ela foi destacada para dizer que era uma criança se recusando a cumprimentar o presidente. E, no caso, até a menina era palmeirense e até gostava do presidente. E poderia não gostar também. Mas esse tipo de pegadinha mostra que a imprensa precisa rever as suas premissas de cobertura, porque ela está muito intoxicada com campanha. E eu acho que o caso da Carta Capital no Maranhão serve como pedagogia, né? Campanha é uma coisa, jornalismo é outra. E o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, disse que não quis criticar Jair Bolsonaro ao afirmar que o país tem um presidente que defende a ditadura e a tortura e ninguém jamais considerou alguma solução diferente do respeito à igualdade constitucional. Essa fala foi proferida em transmissão ao vivo, promovida pela Fundação Fernando Henrique Cardoso na semana passada. Em live ontem, com o jornalista Magno Martins, Barroso destacou que tudo aconteceu porque se tratava de um evento acadêmico e que imaginava ter sido um encontro fechado. Vamos assistir. Eu participei de um debate internacional em inglês com um professor alemão sobre as tensões que a democracia no mundo atravessa. Um evento para inscritos, tanto quanto eu sabia. Tanto um evento acadêmico. Num evento acadêmico, eu fiz uma lista de turbulências pelas quais passou a democracia brasileira. E a minha conclusão era, se eu fosse escrever um livro, eu escreveria como as democracias sobrevivem. Portanto, era uma afirmação da democracia brasileira. Então, mencionei o impeachment do presidente Collor, mencionei o impeachment da presidente Dilma, mencionei a hiperinflação que antecedeu o Plano Real, mencionei esses anos que nós temos vivido, Magno, de recessão, de desemprego. E, num evento acadêmico, eu achei que era próprio mencionar
declarações do presidente da República sobre a questão democrática. Se eu soubesse que aquilo extrapolaria um evento puramente acadêmico para estar na imprensa meia hora depois, eu não teria dito. Não porque não achasse, mas é porque aquilo não era uma declaração pública. Eu não me arrependi, porque nem pedi desculpas, porque na tradição judaico-cristã, eu sou filho de mãe judia e de pai católico, o perdão exige arrependimento. O que eu falei era objetivamente verdadeiro, na minha visão. Mas eu não teria dado aquela declaração pública. E eu jamais faria uma crítica pública ao presidente, porque o ministro do Supremo Tribunal Federal não deve fazer crítica pública a ninguém. Bom, essas são então as explicações do ministro Luiz Roberto Barroso. Começo com você, Fiuza. Ficou convencido? Não, eu acho menos mal a tentativa, né? Está sempre valendo. Eu acho que, para todo mundo estar observando o transcurso do debate, é isso aí. A gente busca harmonia, né? Se todo o STF, que está, ao contrário do que disse o Barroso, todo o STF está, sim, fazendo retórica e proselitismo contra o governo federal reiteradamente, né? Vários deles afirmam, dão insinuações de autoritarismo, Carmen Lúcia fala em desgoverno, Celso de Mello fala em nazismo, Rosa Weber diploma o presidente com uma série de evocações à ditadura. Então a ditadura está na cabeça deles. Eles estão em campanha, né? É uma campanha política. Agora, eu considero bom, eu acho que o ministro Barroso, como comentou recentemente aqui o Augusto Nunes, eu acho que há uma ironia nisso, mas pode haver um fundo de verdade. Esses pronunciamentos remotos, fechados, digitais, devem estar tirando de muita gente a noção de que aquilo não é uma conversa particular, né? Se existe a possibilidade daquele material estar sendo gravado ou transmitido para algum lugar, ainda mais se tratando de uma autoridade desse peso, vai chegar ao público, né? E aí, se você está... O ministro Barroso falou que fez uma revisão histórica, falou de momentos de tensão na democracia, e tudo bem. Mas se ele vai escolher falar sobre o momento presente, é um peso completamente distinto, porque há um governo em exercício, há um governo sob observação ferrenha e sempre sob polêmicas, inclusive e especialmente em relação a tentações autoritárias. Esse governo, a avaliação sobre esse governo se faz, e sobre o presidente, pelo seu mandato, né? Pelo seu exercício administrativo, não por revisões históricas de posições anteriores. Eu, por exemplo, achava que o Bolsonaro jamais seria eleito, e se fosse eleito, faria um governo completamente distinto do que está fazendo. Mudou tudo, ele faz um governo que tem um aspecto de uma agenda bastante interessante, que já acabei de dizer, da sequência, é uma agenda anterior ao governo dele, inclusive de reconstrução. Isso muda tudo. E alguém com o peso que tem o ministro do STF, ao fazer qualquer retrato sobre o governo atual e o presidente atual, se fizer uma evocação ao passado, alegórica, ou histórica, ou acadêmica, etc., vai entrar como crítica. Então, o Barroso teve um outro episódio em que ele, usando o Twitter, se eu não me engano, ele curtiu um post que dizia que o sonho do presidente Bolsonaro era fechar o STF e o Congresso. Ele curtiu aquilo. E depois ele veio a público dizer que foi sem querer. Então, a gente quer acreditar que foi sem querer, a gente quer acreditar que que ele não desejou fazer essa crítica frontal agora, de novo, ao governo, o que desestabiliza o país, e a gente espera, então, que essa conduta seja a dominante para que haja, de fato, harmonia dos poderes. Vivo aqui em Os Pingos nos Is, recebo você que estava aí nas redes do presidente, passa a acompanhar o programa a partir de agora, seja bem-vindo. Vamos acompanhar, então, os comentários de Augusto Nunes e José Maria Trindade. Você, Fiuza, o que destaca?
Nessa parte da corrupção, do combate à corrupção, foi interessante que ele reiterou o esforço, né, parece ser uma diretriz de governo que ele procura cumprir à risca, que é com todo o primeiro escalão praticamente entregue a indicações técnicas e sem padrinhos políticos, né? Parece ser uma diretriz que ele leva praticamente a ferro e fogo. Destacou bastante a questão do Ministério da Infraestrutura, onde, né, existem obras muito grandes, empresas construtoras muito grandes envolvidas e tem o histórico de corrupção ali. E ele menciona, inclusive, uma reestruturação que foi feita dentro do Ministério, inclusive com presença de delegados de Polícia Federal para controlar os processos, né? Então, acho que ele citou, estava junto com o ministro da Justiça, e citou esse princípio como algo que é acompanhado diariamente em toda a sua máquina de governo. É interessante, não é fácil de manter isso, mas parece que é um compromisso que ele deixa aí na ordem do dia. E, para completar, Vitor, rapidamente, foram vários assuntos, mas, de fato, nesse aspecto que nós comentávamos antes da live, sobre as declarações do Sérgio Moro em relação à repressão de quem circulasse durante a pandemia, isso parece ser uma questão que o presidente vai afirmar muitas vezes ainda, né? Quer dizer, nós falávamos sobre aquela fala que foi vazada do presidente colocando aparentemente o cargo do ministro em risco se ele não revisse aquelas medidas, e o que a gente conclui pela observação é que medidas sanitárias a partir daquela diretriz, o Zé perguntou sobre a portaria, eles já confirmaram que já foi revogado, mas a partir principalmente das diretrizes trazidas no discurso do Sérgio Moro e endossado pelo Mandetta sobre prisão de pessoas que circulassem, nós vimos, de fato, muitos abusos. Lembramos do governador de Goiás, do governador do Rio, Wilson Witzel, repetindo aquelas falas e abusando de pessoas, de fato agredindo, transformando medida sanitária em pretexto para uma repressão violenta e que nunca teve nada a ver com o combate à pandemia.